Boa noite. Nós estamos aqui no terceiro programa ao vivo com uma plateia. Nós temos aqui pessoas que estão nos acompanhando daqui. Mas você que está me acompanhando, por exemplo, no Instagram, vá para o meu canal do YouTube. Lá é Professor Edivaldo Brito. E vamos dialogar sobre um tema hoje que está na ordem do dia. Nós vamos falar sobre o Supremo Tribunal Federal, a celebérrima sigla STF. E já está ficando um som meio pejorativo. A sociedade chegou a um ponto que fala em STF, alguns segmentos ficam realmente em polvorosa. Mas é preciso perceber detalhes. Em primeiro lugar, nós não deveremos fulanizar, como fazemos muito no Brasil, especialmente com os políticos. Nós deveremos cuidar das instituições como tais, porque a instituição é que nos garante num Estado democrático de direito. A instituição é que nos tratará, é bom repetir, de modo igual. O Supremo Tribunal Federal é uma instituição. Por isso é que nós deveríamos lembrar algumas questões que são relacionadas com outros organismos dessa mesma natureza no resto do mundo. Se você pegar as famílias de direito, eu não quero nem falar de sistemas de direito, mas as famílias de direito, você vai pegar pelo menos dois grandes segmentos. Aquele segmento que nós chamamos de continental europeu, que é o segmento que está inserido o Brasil. Memorize isso porque vai ser importante para o nosso Supremo Tribunal Federal. E aqueles segmentos que estão no sistema eu chamo norte-americano, porque aquilo que veio da Inglaterra para os Estados Unidos, lá tomou uma outra feição. Não é mais igualzinho ao que está na Inglaterra. Em primeiro lugar, que a Inglaterra tem um sistema parlamentarista autenticíssimo, talvez o único do mundo é o sistema inglês. E os Estados Unidos, um sistema presidencialista, completamente diferente. Lembre que os Estados Unidos, como colônia da Inglaterra, queria ver o diabo, mas não queria ver a sua colônia. Então ele desejava ficar livre das amarras da Inglaterra. E assim fez uma federação, e assim fez um presidencialismo forte, como é o dos Estados Unidos. E, portanto, essas diferenças são muito importantes para você colocar em famílias de direito, em sistemas de direito. Mas vamos lá. No sistema do casuísmo fundamental, o sistema que eu chamei aqui de anglo-norte-americano, já temos uma diferença. O controle de constitucionalidade na Inglaterra nem é necessário, porque o parlamento é dono de tudo. Mas é preciso controlar o rei no passado. Hoje é preciso controlar o primeiro-ministro. Nos Estados Unidos, o contrário. O que nós temos é um sistema diferente, porque tem uma Constituição, e essa Constituição precisava ter garantida a sua supremacia. Para que é que existe, portanto, a Corte Suprema? Esta que nós aqui chamamos de STF. Exclusivamente para garantir a importância da Constituição. A Constituição está acima de tudo. A Constituição é que lhe garante. A Constituição é a maior lei do país. Pois bem,
Se não tivesse uma corte constitucional, ela poderia ser desrespeitada, a Constituição. Ora, cada país, em cada um desses sistemas ou famílias de direito, fez ao seu modo. Mas eu posso agrupar de logo assim. No sistema europeu, a Alemanha tem um tribunal constitucional da maior importância. Peguemos logo este exemplo. Na Alemanha nós temos, portanto, 16 juízes no chamado Tribunal Constitucional Alemão. E esses 16 juízes têm uma nomeação completamente diferente dos nossos ministros do Supremo Tribunal Federal. Porque 6 deles são escolhidos pelo parlamento e 6 por um conselho. Não são vitalícios. Eles são, portanto, substituídos temporariamente. Eles têm mandato. Se você for para outros países conhecidos, por exemplo, a Itália tem mandato. Não pode ser reconduzido, como na Alemanha também não pode. A Espanha tem mandato. Portugal tem mandato. Não pode haver recondução em nenhum desses países a que eu me referi. Tirei a França porque a França está fora dessa família. A França tem um outro sistema completamente diferente. A França, recentemente, é que criou a possibilidade dessa segurança da Constituição. A França não tinha. Pois muito bem. E aqui, na América do Sul, o que é que acontece? Completamente diferente em cada um dos países. Há países entre nós que nem têm controle de constitucionalidade. Não sei se você já percebeu que cada país, enfim, tem a sua corte constitucional ao seu modo. Vamos apenas relembrar que há um grupo que tem corte constitucional. Primeiro, esse grupo, com juízes que não são vitalícios, disse eu, com mandato, juízes que são escolhidos não pelo presidente da República ou por uma autoridade assim desse porte, mas sempre por organismos coletivos. Esqueci de Portugal. Portugal, pela mesma maneira. Só que em Portugal ainda há uma singularidade. É que há um controle preventivo de constitucionalidade. Ou seja, é elaborada a lei, de logo ela vai até o presidente da República para sanção, e ele, antes de fazer a sanção, se ele tiver alguma dúvida sobre a constitucionalidade daquela lei que lhe levaram para concluir o processo legislativo, ele faz as consultas e, por isso, evita muito o que nós temos aqui dessas discussões intermináveis sobre a constitucionalidade da lei. Portugal também é assim, é temporário, o mandato. Agora vem o Brasil. Qual é a diferença e onde ele está arrumado? Primeiro, ele está arrumado com os Estados Unidos da América do Norte. Os ministros aqui são vitalícios, até entre aspas, porque os norte-americanos são efetivamente vitalícios, porque eles são juízes por toda a vida. Entraram ali, só saem quando morrerem, ou se quiserem sair. Né? Aí são vitalícios mesmo. Logo, primeira diferença, não tem mandato. O Brasil, igualmente a eles, não tem mandato. Segundo, nomeados pelo presidente da República, dos Estados Unidos da América do Norte. O Brasil também pelo presidente da República. É bom lembrar que muitos dos países a que eu me referi, as pessoas não são escolhidas livremente. Elas têm de ter uma certa qualificação, uma certa, direi até, habilitação. Em países existem aqueles que só podem ser da Suprema Corte se forem
juízes federais e mais, como diz na Alemanha, e outros. Esses outros só podem ser professores ou só podem ser, portanto, juristas de modo geral. Mostradas essas diferenças, vamos ver o que aconteceu com o Supremo Tribunal Federal dessa Constituição de 1988. Os meus alunos do doutorado têm um texto para eles ficharem, lerem, resumirem, escrito pelo ministro Moreira Alves, lá atrás, em agosto de 1988. Estávamos nós, na Fundação Dom Cabral, falando sobre a Constituição que ainda iria surgir, numa sala, eu, fazendo uma palestra, na outra sala, o ministro Moreira Alves. Vou só dar um exemplo do que ele falava. Este Supremo Tribunal Federal, se for assim, vai ser um problema. Porque só habeas corpus, disse o ministro, nós vamos ter um ponto grave. Todos os habeas corpus do país, todos sem exceção, qualquer pessoa em qualquer lugar que roubou uma galinha, foi presa essa pessoa, e se achar injustiçado, o habeas corpus pode chegar ao Supremo Tribunal Federal. Porque, primeiro, vai se fazer isso contra o delegado não atende, pede-se ao juiz, o juiz também não atende, vai se fazer um recurso contra o juiz não atende esse recurso, vai para o tribunal não atende, esse recurso do tribunal sobe para Brasília, e, Deus do céu, até bater na porta do Supremo Tribunal Federal. Este Supremo Tribunal Federal está assoberbado, enquanto o seu modelo, que é a Suprema Corte Americana, há um juízo de admissibilidade, ou seja, tudo que vai para a Suprema Corte, os 9 juízes da Suprema Corte, aquele que for sorteado, ele tem que exercer o juízo de admissibilidade. Na Alemanha também há o juízo de admissibilidade. Há matéria que não vai para o Tribunal Constitucional na Alemanha e nem na Suprema Corte. Por isso a Suprema Corte tem um movimento de 100 processos o ano todo. 100 mil processos tem quase um ministro desses 11 que temos aqui. Porque tudo vai para ele. Ora, com esta carga, o que é que está acontecendo? Se o processo tem um viés político, um viés de certa repercussão no plano econômico, no plano social, ele passa a ter preferência, porque a mídia também vai em cima, a mídia força. E aí vem um outro problema grave. Eu tenho um neto, dos que estão fazendo direito, é natural, né? Eu tenho o Felipe, que está fazendo direito, a Paula, que está fazendo direito, o Antônio Ali, que está fazendo direito, e mais uma que está se preparando para entrar na faculdade. Tanto eu tenho um neto que fez um curso nos Estados Unidos. Antônio Ali me disse assim, meu avô, lá não tem como uma câmera de televisão entrar para divulgar o que se passa por lá. Devo lhes dizer que desses países todos que eu falei, há países que acabaram com isso porque foi tanta confusão, a publicidade dos debates entre os juízes, que eles proibiram essa divulgação. Aqui mesmo tinha um ministro chamado Cordeiro Guerra, que o nome fazia jus ao seu temperamento. Quando um colega ficava contrário a ele, não tinha conversa. Ele ia para o debate. Certa feita, quando era ministro do Supremo Tribunal Federal, presidente Carlos Veloso, houve um pequeno atrito entre Carlos Veloso e o nosso ilustre presidente do Congresso Nacional, Antônio Carlos Peixoto de Magalhães, e o que se dizia? Epa, vamos ver quem ganha. Aí, nesta oportunidade, segredou-me o ministro Nelson Jobim. Mas o Supremo já teve escaramuças como estas. Então, por que você não sabia? Porque não tinha
uma câmera de televisão. E isso fez com que muitos deles se esquecessem que eram magistrados e começaram a se desentender entre si, colocando a instituição em xeque, porque se pensou que ali fosse um clube onde cada qual podia xingar a mãe do outro, onde cada qual podia ofender o estado de origem do outro. Eles não se deram conta que isso poderia acontecer. E mais, o Supremo Tribunal Federal devia se mirar na Alemanha. Na Alemanha, como é, além das coisas que eu já falei, há quase que uma representatividade da Federação Alemã. Nós aqui não temos isto. Há muito tempo não temos um ministro do Supremo Tribunal Federal baiano. O ministro Ilmar Galvão, o último dos baianos, dos que passaram por lá, que é aqui de Amargosa, não foi por causa de Amargosa, nem foi por causa da Bahia que ele foi ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, o último daqui de cima foi o ministro Carlos Aires Brito. Então, repito a expressão, nós estamos diante de um Supremo que não representa a federação. Então, todas essas coisas levam a que nós possamos a fazer essas ressalvas, não aos ministros do Supremo, não ao Supremo como instituição, mas à forma como ele está organizado e a forma como ele está funcionando. Ele está provando do próprio veneno. Que próprio veneno? Aquele de não ter se transformado simplesmente numa corte constitucional. Voltemos ao exemplo da Alemanha. Na Alemanha, a tal garantia da Constituição, a tal garantia da supremacia da Constituição é feita com questões exclusivamente constitucionais. Então, dos 12, 6 cuidam dessas questões. Ela foi feita para isto. Mas não podia cuidar de tantos habeas corpus. Eles só iriam até a corte se eles tivessem, portanto, uma ofensa à Constituição. Se eles estivessem colocando a Constituição num subestágio da pirâmide que ela ocupa o vértice. Aí sim, era a Suprema Corte quem deveria falar. Mas tudo que você conhece no país vai para a Suprema Corte. Porque é uma Constituição que trata de tudo. E não tem um tribunal intermediário para fazer isso. Quem é advogado está se lembrando de uma coisa importante. Nós temos 2 tipos de recurso, só no Brasil aconteceria isso. Um chamado de extraordinário e um outro chamado de especial. O recurso especial vai para o Superior Tribunal de Justiça, o extraordinário para o Supremo Tribunal Federal. Se eles estiverem tratando do mesmo assunto, mas houver uma abordagem constitucional, vai para o extraordinário, um ou outro tem que esperar a solução que um tribunal der para o seu respectivo recurso. Ah, que bagunça! Aí demora um tempo enorme para solucionar um problema seu. 20 anos, 30. E, por isso, essa Constituição estabelece que aquela pessoa que tem mais de 60 anos de idade passa a ter privilégio para o seu processo andar. São essas questões que, nessa introdução, eu estou colocando para que nós possamos dialogar, sempre com a premissa de que o Supremo Tribunal Federal é uma instituição do Estado democrático de direito. Você não pode ficar contra essa instituição, porque amanhã, quando um processo seu, do seu direito, do seu interesse como funcionário público, por hipótese, ocorrer uma desatenção por parte do Executivo, olhe, pode parar no Supremo. Se você não tiver Supremo, o chefe do Executivo pode liquidar a fatura, entendendo que ele era como Dom Pedro I, que exercia o poder moderador e tudo ia parar na mão de seu imperador, sua
monarca, sua santidade, se eu puder dizer assim, pior, sua divindade, o imperador. É isso que você quer? Ou você quer opinar sobre a eleição do juiz, do ministro, como nos Estados Unidos, que é possível você criar essa dificuldade, não para o Supremo, mas para qualquer outro membro do Judiciário, e aí ele pode ser afastado. Mas ele tenta, no recall, voltar mediante uma eleição. Você quer juiz eleito? Você quer, no tamanho desse país, que o juiz vá pegar um reduto qualquer eleitoral e pelo sistema eleitoral que nós temos, que não deu certo ainda nada para corrigir, você quer que seja assim, que o ministro seja assim, que o juiz seja assim? Mas está em debate. Eu soube que já tem pergunta, vamos ver quem tem essa pergunta. Vamos ver já uma aqui. Nossa, olha só, parece um baralho, mas vamos lá. Ricardo Pio, oficial. Professor, acha que isso é um arranjado político em relação à falta de representantes do Nordeste no Supremo Tribunal Federal? Eu não falei nem de arranjado político. Eu estou dizendo que precisa ter, meu caro Ricardo, porque se você conhece o país em que você nasceu, você sabe que as diferenças regionais são tão acentuadas que a Constituição traz, sobretudo no seu artigo 3º, uma determinação para que nós tenhamos o equilíbrio regional. Você não pode imaginar como isso é importante. Eu vou te contar um caso rapidinho para você ver como é necessário ter representação de todo lugar. Havia um juiz que se diplomou numa universidade do Rio de Janeiro e veio para Ilhéus. Quem está em Ilhéus, me acompanhando, sabe. Meu querido amigo, saudoso amigo Francolino Neto, estava na audiência. E aí o advogado começava a dizer para o juiz: mas excelência, ele veio e deu uma facada na vítima debaixo da barcaça. E aí veio na terceira informação, o juiz olhou para ele assim: o senhor está procurando graça comigo? Onde é que o senhor já viu um sujeito que tem uma destreza para dar uma facada debaixo de uma barcaça? Você sabe o que é barcaça, né? É aquela casa cujo teto move para secar as bagas de cacau. Mas de noite, para evitar que o sereno prejudique aquilo que já foi objeto da submissão ao sol, aí você fecha. E aí foi que o juiz veio saber o que era barcaça. Imagine só se ficasse só escrito, não fosse um momento que houvesse um depoimento, portanto, oral. O senhor se preocupa com a situação do país, com tantos problemas. Vide o presidente da República e seus arroubos. O Congresso com tantos parlamentares processados e o Supremo Tribunal Federal. Pois é, mas sabe por que tudo é assim? O tamanho do seu país. O país é um continente. Vai até Rondônia, Roraima, Acre, como eu já fui. Eu só não fiz até hoje palestra em um lugar do país, que é a capital desse estado novinho, como se chama, do Tocantins. Todos os outros, sim. Ah, meu Deus, vi de tudo. Portanto, vamos ter paciência, entender o meu país como ele é e aceitar o que eu estou tentando colocar. Ele tem de tudo. E como tem de tudo, nós temos que ver nas casas legislativas o retrato dessas pessoas que decidem, que votam e assim por diante. É melhor ser da Academia de Letras da Bahia ou do Supremo Tribunal Federal ou do STJ, cada qual no seu cada qual, não é? E mesmo nos Estados Unidos, é bom lembrar que a escolha do presidente da República, você já viu quantas vezes o presidente
se deu mal. Manda um nome, o nome fica lá não sei quanto tempo, a sociedade discute aquele nome e, às vezes, tem dificuldade na aprovação. Portanto, eu só quero ver se nós tenhamos um dia a possibilidade de um Supremo desse que eu estou, como eu disse, querendo que seja dos meus sonhos. Então, esse notório saber jurídico de cada ministro já foi testado lá, como eu disse, escolhe o presidente, vai para a Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal e depois, se nessa comissão for aprovado, ele vai para o plenário e no plenário ele se submete a novo pleito. Portanto, veja que é complexo. Não é assim, chegou e se colocou, não. Há alguns que fizeram até campanha para chegar a ministro. Fizeram comitês, fizeram isso, fizeram aquilo, para você ver que usaram a regra do jogo. Eu estava nos Estados Unidos numa missão, cheguei aqui, o governador Luiz Viana Filho pediu que eu corresse até o Palácio de Ondina, e eu cheguei lá, ele disse, você estava passeando até hoje, ele já sabia que ia sair o ato institucional à noite, eu não sabia. Eu quero que você reassuma, cuide da Secretaria de Educação e vá olhar uma exposição que está, como é que chamava aquilo? Era Bienal, no Convento da Lapa. Eu fui, a história sabe nesses 50 anos que aconteceu. No dia seguinte, meu amigo, meu professor, hoje meu confrade da academia, Luiz Henrique Dias Tavares, foi preso andando ali na Rua do Rosário, sem mais nem menos. Chamaram ele assim, no ouvido, disse, o senhor me acompanha, ele acompanhou, ficou preso lá 30 dias sem culpa formada, sem coisa nenhuma. Sei que é isso novamente, só porque a gente não está discordando do Supremo, pode o general chegar e querer fechar o Supremo. Olha que teve um que disse que basta mandar um caçoar e um jegue com um sujeito com rebê que invadiu o Supremo, que já prende todo mundo e fecha o Supremo. Não teve isso? Se você quiser, veja essas coisas que não são boas. O senhor é a favor da prisão em primeira ou segunda instância ou somente ao final de todos os recursos? Supremacia da Constituição, não se esqueça isso. Se rasgarmos a Constituição, o único prejudicado somos nós. Se nesse momento eu sou contra ou a favor desse segmento, se eu sou contra ou a favor dessa forma de administrar, se eu sou contra ou a favor da ideologia de A ou a ideologia de B, apenas por isso, querer romper a Constituição que tem que ter a sua supremacia preservada, é um absurdo. E ela diz que só quando transitado em julgado é possível executar a pena. Vamos mudar a Constituição, se é esse o problema. Vamos pressionar quem possa mudar a Constituição. Vamos ver se a sociedade, todos os 210 milhões de brasileiros, querem mudar a Constituição. Quantos erros judiciais você está vendo a mídia aí a declarar e a mostrar? Há poucos dias foi um pobre menino que foi preso, levou não sei quanto tempo preso por um erro judicial. E se nós não tivermos a possibilidade de discutir essas questões até esgotar, aí, só porque nós achamos que o sujeito que roubou a humanidade deve ser preso, e deve, aquele que, portanto, traiu a sua confiança na base da propina deve ser preso. Só por isso você quer que todo mundo entre nesse mesmo balaio? Eu não concordo. Vamos preservar a Constituição até o último recurso. Ah, mas vai demorar. Vai demorar? Então pressionemos o juiz. O juiz que a Constituição diz que ele só pode ser juiz. Que ele, para fora disto, tem que acumular apenas com um cargo de professor,
porque ele precisa ter tempo para examinar os processos, para receber as pessoas no seu gabinete, para receber os advogados em seu gabinete. É isso que você deve, portanto, começar a discutir neste país. Por que uma ação demora tanto tempo? É falta de juiz? Ou é falta de possibilidades de um código de processo cheio de nhenhenhen? Abre, portanto, abram as redes sociais para discutir estas coisas. Deixe de estar preocupado apenas nesse debate estéril com o Supremo Tribunal Federal, que está lá, não vai mudar. Enquanto seu caso aqui, junto de nós, do juiz, você não consegue. É isso que nós deveremos começar a discutir no Brasil. O Brasil vive um momento de grande desarmonia entre os três poderes. O senhor concorda? O que é preciso ser feito? Tem uma musiquinha que dá bem na moda, que ele está fazendo 100 anos agora, acho que é dele, de Riachão. Cada macaco no seu galho. O meu galho é na Bahia. Então, cada um no seu microcosmo. O chefe do executivo, ele apenas tem mais exposição do que os outros chefes de poder, porque ele tem o dinheiro e a força. Porque o executivo, o legislativo depende dele. Está melhor do que o judiciário, porque o legislativo tem uns duodécimos que o chefe do executivo é obrigado a fazer o depósito. Mas ele não é o dono do mundo. Ele faz maiorias. E essas maiorias no legislativo precisam ser reexaminadas por você. É isso que a gente está pedindo, para você participar mais, para você se despreocupar menos com esses panfletos e cuidar mais dessas coisas como essa pergunta. Por que então eu venho junto de você perguntar? Por que então nós podemos aceitar que uma universidade fique sem luz? Por que o ministro da Educação cortou as verbas? Quem reclamou? Mas na universidade forma o médico que vai cuidar de você, forma o dentista que vai cuidar de você, forma o advogado que vai defender sua liberdade. Você tem que se lembrar disso. Vamos botar tudo para discutir. Não é só um viés, não é só um ponto da vida da sociedade brasileira. Os hospitais estão precisando, portanto, de atenção de todos. Vamos pressionar os poderes para isso, e aí eles vão deixar de ser dono do mundo. Vamos obrigar o executivo a fazer orçamentos que vão aquinhoar de certa parcela de recursos para a educação e para a saúde. Vamos começar a tratar desses assuntos, a discutir essas coisas no Brasil. O senhor é a favor da PEC da Bengala? Como eu disse, tanto faz, tanto fez. Nos Estados Unidos da América tem bengala há muito tempo. O sujeito vai até 80, 90 anos como juiz da Suprema Corte, basta ele aguentar, basta ele não estar gagá por si mesmo ou por alguma outra situação, ele fica. Então, aqui é até bom, você veja. Veja como você puxa as coisas. O ministro Supremo faz aquele tempo de serviço ali, sai todo bonitinho, vai para São Paulo ou fica em Brasília com um escritório de advocacia que não tem quarentena, portanto ele já pode começar a advogar imediatamente, enchendo as burras dele de dinheiro. E larga o Supremo lá e vai para uma aposentadoria gorda. Vamos começar a discutir essas coisas? Eu topo. É preciso mudar a justiça brasileira como? Bom, já falei muito desse assunto. Por exemplo, que alguém cobre, que só é possível o magistrado ter realmente uma situação, que ele, portanto, tenha condições de atender o advogado, não com horário marcado, ou às vezes sem horário, que ele tenha possibilidade de responder
as alegações, que os recursos, por isso que o professor Fred deveria estar aqui, que os recursos, isso sim, não sejam tais, como o caso de um sujeito que nós entramos com ação porque um fiscal da prefeitura foi lá em cima dele, deu bordoada. Entramos com uma ação junto da vara de fazenda. Quem estava respondendo disse que não era competente. Fomos para o tribunal, para o juizado que indicaram. O juizado disse que também não era competente. 4 meses já tem isto. E o rapaz não está podendo trabalhar, porque o executivo municipal foi em cima dele, nós corremos para o judiciário até agora não deu a solução. Disse, o juiz não estava trabalhando? Até estava. Mas tem tantos recursos, tantas coisas, que nós estamos com isso atravessado na garganta. Começa a discutir isso que eu vou gostar. Abre espaço para essas coisas que eu vou gostar. Tem mais perguntas. Vamos, enquanto tiver pergunta, nós... Obrigado. Gilvané Tolentino. O que falta para os novos advogados terem chance no Supremo? Menino, na França, o Supremo da França, entre aspas, não abre espaço para advogado novo, não. Para você fazer uma defesa lá na Suprema Corte Francesa, é preciso que você tenha uma habilitação especial. Ou seja, tempo de profissão, condições intelectuais para isto, condições essas testadas em seleção, para você ser advogado na Suprema Corte. Aqui, eu acho que não. Nesse caso do casamento homossexual, o advogado foi um menino, meu aluno no Mackenzie, Paulo Roberto, e foi um excelente causídico. E eu daqui, vendo na televisão, fiquei encantado e disse, estou satisfeito porque ajudei a formar esse menino. Mas era preciso que ele já tivesse o tempo que tem para poder chegar à Suprema Corte como jovem advogado. Agora, você precisa ser intrépido, se você me perguntou isso. Como aqui não é como a França, se prepare, peça para fazer a defesa, ponha aquela beca com orgulho e vai defenda. Faça aqui como seu expositor, se for aluno, seu professor, que nunca teve medo de advogar. Há uma palavra que é itimorato. Eu não digo que o advogado é itimorato, eu digo que itimorato e advogado são duas palavras que não têm distinção. Vá para o Supremo, menino, defender quem você quer. Vá, comece a brilhar cedo. Ninguém sabe mais do que você. Bote isso na sua cabeça. Ninguém sabe mais do que você. O homem é a medida de todas as coisas. Você, portanto, é igualzinho a qualquer dos grandes tribunos que foram até o Supremo Tribunal Federal. O senhor é contra a transmissão da sessão do Supremo Tribunal Federal pela TV ou internet? Cláudia Abrantes. Claudinha, sou. Foi daí que começou a desgraça do Supremo. Começou a desgraça sim, porque o centro ficou todo empertigado, parecia que estava numa tribuna da Câmara de Vereadores, ou uma tribuna da Câmara dos Deputados, ou uma tribuna do Senado da República, ou uma tribuna da Assembleia Legislativa. Vossa Excelência, Vossa Excelência. Aí ficou parecendo que estava disputando voto. E se descompuseram lá. Sou contra. Sou contra. Os Estados Unidos da América do Norte não tem isso e nem por isso está na miséria. No passado, ser do Supremo Tribunal Federal era motivo de orgulho e reverência. E hoje muitos dos ministros não podem andar nas ruas ou estar em aviões. São execrados. Por que isso? Por tudo que eu acabei de dizer.
por tudo. Eles se banalizaram lá dentro primeiro. Lá dentro. Ô, Vossa Excelência tem uma fazenda, não sei o que lá, nem sei a expressão. Anda de relho na mão para bater. Aí o outro, é o senhor, é Vossa Excelência, que não sei onde, em estado tal, que só tem não sei o quê. Aí virou uma bagunça. E nós perdemos da Suprema Corte aquela característica de Suprema Corte. O presidente do Peru fechou há poucos dias o Supremo Tribunal Federal deles e alcançou quase 80% da aprovação popular. Recado para o Brasil, se for um recado eu lamento. Aqui é melhor não fechar, viu? Porque se fechar é muito pior. Que já aconteceu coisa assim. A Revolução de Março de 64, ato institucional número 2, se a memória não me falha, que era um ato institucional desgraçado, como foi o número 5, pegou os 11 ministros, aumentou para 16, e aí a Revolução chegou lá e disse assim, porque se a Revolução chegasse e tirasse 5 ministros da composição inicial, sabe o que iria acontecer? Saía do concerto das nações democráticas. Então, qual foi o jeitinho brasileiro? O brasileiro tem esse jeitinho. O presidente da República, general, nem me lembro qual deles, foi lá e transformou de 11 para 16. Depois, olha só, pegou os 5 que ele não queria, dentre os 11 anteriores, e aposentou e voltou novamente para 11. Inteligência brasileira não tem quem supere. Como o senhor viu, declaração do filho do presidente, que basta um cabo. Eu já comentei isso. Nem falei que era um cabo ou um soldado, falei que era um caçoar. Um jegue com 2 caçoais chegava no Supremo e acabava com o Supremo. Lamentável, né? É uma falta de respeito às instituições. Nós estamos vivendo um país de homens, fulanizando tudo. Isso é que precisa acabar. A sociedade está se movimentando e há pedidos de impeachment de alguns ministros. Quem está errado? O STF ou a sociedade? Nenhum dos dois. Cada qual com uma percepção equivocada da instituição. Tanto o Supremo, os meninos lá dentro estão equivocados quanto ao que deveria ser o Supremo, quanto a sociedade. Vamos ajustar isso porque fica melhor para nós no Estado democrático de direito. As sessões são televisionadas e isso contribui para que a sociedade acompanhe o trabalho do STF. O senhor concorda com a transmissão? Também já respondi e dei as razões pelas quais eu discordo. E até usei a informação que me deu meu neto, que veio de um curso nos Estados Unidos e viu como funciona. E eu que, há uns anos atrás, 97, se eu não estou enganado, fiz um curso lá em Filadélfia, em Miami, agora que me recordo dessa questão, porque nós tivemos também em Filadélfia, e verificamos como funciona a justiça lá. Nossos ministros deveriam ter mandato, ser um cargo vitalício ou ter uma idade limite. Se você acompanhou a exposição até aqui, viu qual foi a minha opinião. Ter limite, idade limite, por exemplo, da Alemanha, 40 anos para entrar, até 68 ainda entra, porque só tem 8 anos, 9 anos de mandato, depois sai, não pode ser reconduzido. Portanto, eu dei o modelo alemão como que eu acho o melhor de todos. O senhor concorda com a escolha dos ministros? Como o senhor acha que deveria ser essa escolha? Tudo isso eu já disse também. Não acho que essa seja melhor, que presidente de república sozinho escolhendo. E, aliás, ele não tem também a segurança de que vai ser salvo. Dizem que Fux, escolhido sob as bênçãos de Zé Dirceu, não consagrou. Collor escolheu 2, Carlos Veloso e Marco Aurélio, e nenhum dos 2 lhe beneficiou. Portanto, não é segurança também o presidente escolher e ficar a salvo. O senhor acredita que essa impopularidade do Supremo se deve a quê? Já expliquei. Creio que você estava me acompanhando e que pôde ver
o que eu imaginei. O Supremo Tribunal Federal tem de julgar todas as ações? Aí não. Não tem, também eu disse, por exemplo, o mundo de habeas corpus que ele julga, não deveria julgar, e por essa razão só devia questões que tivessem, portanto, características de assegurar a supremacia da Constituição, como é assim na maioria dos sistemas que eu mencionei, sobretudo na Alemanha. Todas as cortes do mundo são iguais? Já respondi que não, porque um processo passa à frente de outro. Isso é lamentável. É que o juiz, e como estamos no final, eu vou lhe contar mais essa, cheguei a Itabuna muitos anos atrás, você não tinha nascido. E o juiz tinha sido até meu aluno. E eu disse, doutor, eu estou com esse processo aqui, então não sei se eu tinha dado 0 a ele, qualquer coisa lá no passado. Ele me olhou assim e disse, professor, eu tenho 10.000 processos para julgar aqui em Itabuna. Não sei por onde começar. Eu disse, doutor, não seja por isso. Comece pelo meu que estou aqui te pedindo. Processo não tem perna, não anda sozinho. Se você é advogado, vai lá todo dia, ó, no ouvido dele. Doutor, meu processo. Doutor, meu processo. Doutor, meu processo. Daqui do escritório, hoje saiu uma advogada, quando ela voltou com um despacho, eu disse, como foi esse despacho? Foi dado hoje, doutor. Você falou com o juiz? Não, mas eu estava lá, ele soube aí. É assim, senão você não consegue. Maldade do juiz? Muito pelo contrário. Ele não tem outro jeito. E a última pergunta é como justificar uma doente morrer depois de 6 anos, esperando uma decisão do Supremo Tribunal Federal para garantir remédio e uma ação de Lula, por exemplo, ser julgada imediatamente. Essa pergunta é uma pergunta interessante, boa para fechar, porque nós sabemos que há uma frase do ministro Marco Aurélio, que eu repito sempre, processo não tem capa, tem conteúdo. Mas, de repente, passa a ter capa na medida em que há determinados casos, determinadas situações que há uma premência de tempo para ser julgado. Eu prefiro deixar isso para um outro programa, para explicar, neste caso específico, o que deve ter acontecido. Mas, nesse momento, quero agradecer a você que me acompanhou pelo Instagram, como eu pedi que saísse dele para meu canal do YouTube, ou ficou só no YouTube, e lhe dizer que todo mês nós estaremos aqui com todos vocês, a quem eu agradeço a participação. Essa câmera não dá para, pelo menos, mostrar que tem gente aqui, né? Então, acredito que no próximo programa você vai vir aqui também, presencial. Eu tenho aqui seguramente 30 pessoas. Preciso de 300, porque só assim nós vamos ter um diálogo muito mais plural, muito mais democrático, muito mais apropriado. E eu não contei, Roberto, quantas perguntas você contou aí, não sei. Não? Não sei quantas perguntas você viu responder. Aí eu fiquei feliz, porque vi que você está participando e nós vamos fazer debates de temas assim. Me acompanhe pelo meu, como é que chama isso? YouTube. Clique e acompanhar o que estou fazendo, que vai ser uma maravilha. Obrigado. Olha como termina esse programa. O professor Ednei dizendo que o sonho dele é me dar um abraço. Então, eu abraço a Ednei e abraço a todos vocês com uma alegria enorme que eu vi que o programa teve o sucesso de você ficar segurando o debate comigo, o diálogo comigo também. Até a próxima vez, no mês de novembro, quando nós anunciarmos o tema e você estiver nos acompanhando. Enquanto isso, nós vamos jogando, como é que chama isso que joga de vez em quando? O que a gente joga na internet, na rede, nós vamos fazer umas postagenzinhas para você ir nos acompanhando. Obrigado.